Agora, ô Caio, você acha que essa pegada aí, sensacionalista, milagreira, etc e tal, ela tem a ver com a ignorância das pessoas? Totalmente. Quanto mais ignorante, mais precisa disso. Por que não é universal, não vai para um lugar endinheirado, com a população praticamente toda letrada com curso acadêmico superior, como a Noruega? Você já ouviu falar na Universal, no Templo de Salomão da Noruega? Não pega, né? Na Dinamarca? Não rola? Não rola. Você teve lá naquele... Não rola. Onde é que você... Manda abrir uma na Finlândia. Manda abrir na Holanda. Na Holanda, Amsterdã. Vê se rola. Tem Universal lá em Amsterdã? Vê se rola. Não rola. Não? Não rola. Não rola, não. Num lugar religioso como os Estados Unidos, só rola entre brasileiros, latinos e pobres ignorantes. Mas entre americanos, que em geral são ignorantes, medianamente falando, mas não rola também. Esse tipo que aqui pega e vai a 3x2. Por que pega na África? Alastre igual fogo. Por causa da ignorância. Onde tem ignorância, tem superstição. Onde tem superstição, tem essa avidez pela magia, pelo sobrenatural, pelas soluções luminosas. Tudo está cheio de animismo, tudo está cheio de espírito, tudo é assim interpretado e assim visto. Vê se pega com os cientistas da NASA. Você pode até encontrar alguns deles numa reunião de oração tranquila, num estudo bíblico lúcido. Mas essa pegada... Mas não, essa loucura de jeito nenhum. Esse sensacional aí... Precisa de um povo ignorante, é igual a um partido populista, seja de direita ou de esquerda. Tá. Quanto mais ignorância e religiosidade ignorante, melhor. Para qualquer que seja a forma de populismo. E uma religião que venha a aderir a esse populismo, aí é tudo o que essa besta política quereria, seria essa besta religiosa abençoando, conforme o Apocalipse. Então é o ignorante que sustenta isso. Está na base desse tipo. Eu não estou falando de outros tipos. Tem muita gente profundamente científica que aí prefere se entregar religiosamente aos cultos de invocação de mortos, porque gostam da doutrina, que supostamente lhes daria uma boa explicação para o sofrimento humano, esse ciclo reencarnacionista, essas coisas assim. Ou mesmo pessoas cultas, mas que perderam um filho. E por causa daquela saudade, vão ao lugar. E se o médium é um sujeito de camisa branca, numa mesa branca, sem nenhum sebo escorrendo pela testa, sem nenhum estrionismo ou histerismo. Sem voar, quieto, lê um livro, lê o evangelho, depois todo mundo dá a mão, se concentra e alguém diz: seu filho está mandando um recado para o senhor. Eu conheço gente aqui mesmo em Brasília do mais alto nível acadêmico que vai a esses lugares. Por quê? Por causa da saudade. Vão lá ouvir recados da saudade. Recadinhos do coração. Supondo que é o filhinho que está mandando o recado, vão lá para acalentar o coração. É até onde você vê um indivíduo um pouco mais instruído mergulhar, no geral. Agora, a ignorância engole tudo. Não é o que o dono do Templo de Salomão me falou? Você pesca com pão, com peixe, com camarão. Eu não tenho essas coisas para dar, não. Eu dou mesmo merda. Boto merda no anzol e o peixe que vem para mim gosta de merda. Eu pesco bagre, que gosta de bosta. Nossa. Foi o que ele me disse. E não disse uma vez só, não. Me disse 3 vezes em 3 ocasiões diferentes. Usou a mesma metáfora. Igualzinho. Eu falei, meu Deus, isso é um princípio para esse cara. Então,
É na ignorância que eles se fartam. E é por isso que eles também não querem ensinar o Evangelho. Porque se ensinarem o Evangelho, acaba o negócio deles. O negócio deles se alimenta de ignorância e de superstição. A superstição que crê que Deus só se satisfaz com os sacrifícios humanos. E como hoje em dia ninguém anda mais matando bode, nem touro, nem isso, nem aquilo, e nem o filho da gente, a gente tira do filho, tira da mãe, tira de tudo e dá em dinheiro. Faz sacrifícios e dá em dinheiro. Sacrifício é monetário. É monetário. É agora. money. Mas tem que ser um peso mesmo, tem que ser um negócio que você diz, eu não podia, mas eu faço para Deus. Aí, e rico não faz isso. Ou quem tem um pingo de inteligência não entra nessa, né? O cara tem que ter muita ignorância e muita superstição. Tem que ser rico de ignorância. Tem que ser rico de ignorância. Ô, Caio, fala agora, assim, pegar mais uma carona aqui, o lance da cura. Você acha que existe mais cura genuína das pessoas, pela fé delas, no João de Deus de Abadiânia do que nas igrejas dessas que você está citando? Não tenho essa condição de dizer. Eu acho que aqui o que você imagina? O João de Deus lá de Abadiânia trabalha com, a maior parte das vezes, com os mesmos mecanismos das igrejas, só é de um outro modo. Ah, tá. Mas é indução, sugestão, é o passe. O passe é uma sugestão da pesada. É a imposição das mãos, a repetição das idas. Tem gente que muda para cá, fica 1 ano, 2 anos indo todo dia, muda para lá. Que vai lá direto. E gente que mudou para lá, que da França, da Inglaterra, de outros lugares para se curar e vão. Aí começam a se sentir melhor, porque só o ato de sair de casa, andar todo dia até lá, passar o dia conversando com um monte de gente cheia de esperança de cura e voltar para casa já faz um bem enorme. Já dá um grau. Já dá um grau e vai melhorando. As pessoas não acreditam que a atitude mental de fé positiva, sinceramente positiva, cura. Tem poder, né? Mas tem poder. Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Então, se você crê em Deus, aí, meu Deus, nada te é impossível. Sim. Agora, basta o ato de crer. Por que um cara como o Elon Musk, esse dono da Tesla, sim, o cara entrou numa que vai morrer em Marte, né? Você ouviu dizer isso? Não. Anteontem. Ele contou essa história? Que estão montando lá a primeira viagem. As primeiras viagens vão custar $250 mil as primeiras. E ele, que é o dono ali daquele Space, não sei o que e tal, uma das empresas dele, Space quê? SpaceX. Então, ele diz que está preparando a sepultura dele para morrer em Marte. Eu não duvido. Porque ele crê, cara. Porque ele crê. O que é que nos botou em qualquer lugar? Foi fé. Não necessariamente em Deus. O cara diz, não, eu creio que a gente consegue. Pronto. Sim. Não haverá limites para tudo quanto intentam fazer. Inteligência não falta, poder não falta. E se o cara crê, ele consegue. E quem usa o nome de Deus para ficar dizendo, você vai ficar rico, você vai, se você der, você vai ficar rico. Ele sabe disso, ele sabe que com Deus ou sem Deus, qualquer um que entre numa obsessão tenaz vai alcançar, porque quem crê, alcança. Quem não crê, pode ter tudo para alcançar, não alcança. Como aquele que sabe tudo, mas não faz nada, não realiza coisa alguma, é simples assim. O crer é o que faz com que qualquer que seja o meu poder seja potencializado a medidas indizíveis. É o crer que faz isso. É o crer. É. Quando é o crer naquele que é o Senhor da vida, que me vê e que me guarda de quem eu sou, aí, irmão, o sol para ou retrocede. Alguma coisa acontece.
E o fraco vence o forte. E o absolutamente destituído chega onde ninguém imaginou que chegaria. Porque creu. Porque creu. É. Olha aqui na presidência do Brasil, assim, pela lógica, há 5 anos, 6 anos atrás, alguém iria dizer, vamos escolher Bolsonaro para candidato à presidência do Brasil. Inimaginável. Impensável. Agora a gente sabe como foi o filho dele, o Carlos, que bolou aquilo tudo, que criou o mito, que bombou, Colocou na jogou, internet. foi criando e encontrou. Foi acontecendo. E encontrou um fenômeno que já estava pronto, esperando só a chegada daquilo. O encaixe, né? Mas o resto estava pronto. E eles creram. Eles creram. Eu cheguei a conversar com uns 2 candidatos naquele processo eleitoral, Tá. e que me disseram, me perguntaram qual era a maior diferença entre eles e o Bolsonaro. Eu falei, olha, apesar de tudo que eu tenho contra, tudo que esse cara pensou e disse e falou e manifestou nos últimos 30 anos, tem uma coisa que é inegável, ele crê muito mais do que você. Você Ele mandou crê. essa, cara? Mandei. Ele crê. Mais do que você. Então, até o besouro voa com asas que não são capazes de aguentar seu próprio peso. Porque ele não sabe disso e crê e vai. E vai. A fé é poderosa. A fé em Deus é invencível. E o homem que crê tem, e eu não estou falando agora em Deus, a fé em Deus é invencível, mas o homem que crê, que tem uma atitude de fé, tem o poder de realização que instrumento nenhum daria a ele. Nem o dinheiro. Porque dinheiro na mão de um cara que não crê só vai servir para afundá-lo em todas as suas desgraças. Mas na mão de um cara que crê e tem projeto, se transforma em algo maior do que o dinheiro em si era quando chegou. É Vai se transformador. multiplicar.